agora a gente segue falando sobre essa mudança de tom do presidente Jair Bolsonaro, um aceno maior a outros poderes, aos partidos políticos, com um personagem que vem despontando aí nos bastidores do noticiário como fundamental para essa, digamos, guinada na postura do governo. Eu adianto a você que está nos acompanhando que ele vai negar. É uma marca do ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab. Ele é presidente do PSD, partido que ele fundou e que está ganhando espaço no governo, trabalha sempre nos bastidores e de maneira muito discreta. Feita já aí a ressalva que o senhor recebeu com bom humor, percebo que me ouve muito bem, agradeço de público ter topado conversar com a gente nesta segunda-feira. Tudo bem? Vou chamá-lo de prefeito, pode ser, prefeito? Pode sim. É uma alegria ser chamado de prefeito, é um cargo que eu tenho muito orgulho de ter ocupado, ter sido reeleito. É uma alegria também estar conversando com vocês. Muito obrigado, Daniela, a todos vocês pelo convite. Parabéns à CNN pela cobertura brilhante que vem fazendo da conjuntura brasileira. Muito obrigada. Vamos começar então falando um pouquinho sobre esse novo tom do presidente Jair Bolsonaro. Olha, desde o início da gestão, 1 ano e 7 meses, a gente ainda não tinha visto o presidente passar 2 semanas completas aí sem dar declarações que atravessassem a rua ou que incomodassem outros poderes, integrantes de partidos políticos, no Congresso, no Supremo, enfim. É, portanto, um fato novo e o presidente também vem moderando suas falas à imprensa, não direciona mais, tem falado menos, mas também não está direcionando ataques à imprensa. Aparentemente deu um vestal mais profissional, gerencial às redes sociais, também fazendo ali comunicações que dizem respeito ao governo. Esse novo tom, na opinião do senhor, é um salutar? Imagino que sim, mais 2 perene. A gente pode contar que vai haver, portanto, aí uma mudança, de fato, no que é uma estratégia desde o início do governo, que é investir na beligerância. Isso vai acabar? Olha, Dani, a análise política ela é feita de acordo com a visão daquilo que você acha que é o melhor para o país. Eu tenho uma visão muito especial desse processo que a gente está vivendo, que é muito positiva. O presidente, no momento que ele se apresenta conciliador, se apresenta com um discurso mais amplo, agregador, ele mostra que está se esforçando para mudar a sua performance, a sua conduta, no sentido de ter melhores resultados. É muito claro para mim, uma coisa pessoal minha, de que, do ponto de vista político, da relação com a sociedade, o governo e, portanto, a figura do presidente também, estava convivendo com muitas dificuldades, não é? Essas dificuldades diminuíram. Na hora que você tem esse discurso, as portas se abrem. A relação com o judiciário, que é muito importante, com o Ministério Público, com o Legislativo, não é? Congresso Nacional, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado, tudo isso fluiu melhor. Mesmo com os governadores, onde havia muita tensão, nós percebemos que a água diminuiu, né, a sua temperatura, a fervura diminuiu. Então, a temperatura da fervura diminuiu. E eu vejo com muito entusiasmo. Isso eu espero que tenha vindo para ficar. É evidente que tem aqueles que são mais radicais, que preferem o primeiro momento do governo, não é? Mas eu me alinho sempre entre aqueles que são no centro, moderados, procurando conciliar e com a visão de que, quando eleito, você governa para todos. Eu tive a oportunidade de ser prefeito da maior cidade do país por 7 anos. E enfrentei o PT, foi meu adversário, a Marta Suplicy, enfrentei o ex-governador Geraldo Alckmin, e no dia seguinte a prefeitura não tinha vencido, na prefeitura não tinha vencidos nem vencedores. E eu acredito que um presidente da República, num país com tantas diferenças, seja no campo social, sejam regionais, sejam ideológicas, é fundamental que o presidente eleito tenha essa postura. Certo. Vou então aproveitar e também chamá-lo de prefeito, já que a Dani Lima fez as honras aqui da casa. Prefeito, o senhor fez parte do governo Dilma, governo Temer. Como é que o senhor avalia e classifica a sua relação hoje com o governo Bolsonaro? Olha, é uma relação de independência, mas uma independência com bastante cooperação.
não poderia ser diferente, até porque nós temos no partido lideranças importantes que são mais próximas do governo e lideranças importantes que são distantes. Vou citar duas que são distantes, mas não têm deixado de votar bons projetos para o Brasil. O senador Otto Alencar e o senador Anastasia. Não tem sentido um partido como o PSD, estou dando os dois como exemplo, que são figuras nacionais, ter uma posição de base de governo para considerar o Otto um dissidente, o Anastasia um dissidente, o governador de Sergipe, que é um governador do PSD, um dissidente, não tem nenhum sentido. Então, a postura de independência é uma postura correta, adequada, de respeito aos nossos quadros. Mas nós temos muitos líderes importantes dentro do Congresso Nacional, inclusive, que se sentem bastante próximos, alguns, inclusive, fazendo sugestões de cargos, de funções que possam ser ocupadas, de políticas públicas, com muita naturalidade. E isso não incomoda o partido por conta da nossa posição de independência. Eu mesmo, do ponto de vista pessoal, tudo que tem estado ao meu alcance para ajudar o governo na governabilidade, eu tenho feito. Prefeito, obviamente os nossos analistas todos querem participar dessa conversa. O senhor já esteve aqui com a gente no 360, sabe que a gente faz as entrevistas sempre da maneira mais ampla possível. Então vou pedir para todo mundo, inclusive para o nosso time, para a gente poder aproveitar ao máximo o tempo que teremos aqui com o senhor, perguntas editadas e respostas editadas, eu inclusive, porque costumo falar muito, até para dar o recado já falei bastante. Yuri Pita, vem para cá, nosso analista, bem-vindo à entrevista com você. Obrigado, Dani, Carol, boa tarde. Boa tarde, prefeito, ministro, obrigado mais uma vez por estar conosco. O senhor falou desse esforço de governabilidade, de diálogo, de consenso que o senhor defendeu. Queria uma avaliação do senhor, o quanto que se insere nesse contexto a escolha do novo ministro da Educação. O quanto uma escolha por um nome muito ideológico pode botar esse esforço a perder, ou o quanto a sinalização para um nome mais técnico, mais de maior conciliação, reforçaria esse perfil, esse novo rumo que o governo tem dado para as relações entre os outros poderes. Yuri, no contexto desse governo, essa escolha ela é muito importante e muito difícil. Tão difícil que há 2 semanas o Brasil e o governo, até porque essa é uma escolha pessoal do presidente, ainda não definiu quem será o futuro ministro. Eu tenho uma visão que a saúde e a educação, elas não podem estar de maneira alguma atreladas à ideologia, elas não devem estar atreladas a um projeto partidário. Saúde e educação são gestões de Estado, aumentando, portanto, de uma maneira muito expressiva a responsabilidade do presidente ao escolher os seus comandantes. É evidente que pela dimensão que tem a educação, pelo todo volume de verbas que envolve o Ministério da Educação, na minha visão, além de um conhecedor do sistema de educação no Brasil, nos seus múltiplos aspectos, não é? O ensino básico, o ensino universitário, um pouco de pesquisa, ele precisa, além de ter esse conhecimento, ser um bom gestor. Na minha visão, ele precisa ter tido alguma experiência na área pública de gestão, de relacionamento com as instituições. Não dá para ser um simples educador, porque a gestão é fundamental, ele precisa ser um gestor. Então, e essa dificuldade o presidente, imagino, que está tendo para que possa atender às suas conveniências políticas e escolher alguém que possa, na sua visão, dar conta do recado num momento tão difícil para o Brasil, onde a educação ela tem um papel muito especial. Se nós não tivermos um eficiente sistema público de ensino, nós vamos aumentar aqui no Brasil, de uma maneira muito rápida, o distanciamento social. As classes A e B vão a galope se distanciar das classes C, D e E. Eu tenho dito sempre, e vocês também conhecem, inúmeros jovens, crianças que estão no sistema particular de ensino e desde o início dessa pandemia não perderam um dia sequer de conhecimento por conta do acesso que têm eles e suas escolas, os alunos, ao que há de melhor, de mais avançado em termos de equipamento e tecnologia. Por outro lado, conheço também inúmeros filhos de queridos amigos ou familiares que estudam no sistema público de ensino e que estão, desde esse início da pandemia,
com o seu conhecimento paralisado, porque as dificuldades são muito grandes no plano pessoal, para que possam ter nas suas casas, evidentemente, comprado pelos pais, mínimo de equipamentos, acesso à tecnologia, e também nas escolas públicas. Essa é a razão de eu dar um papel, uma importância muito grande a essa escolha, e talvez venha sendo essa dificuldade da escolha por parte do presidente. Prefeito, passamos agora para as perguntas de Brasília. Quem tem um questionamento, uma questão, é o Daniel Adjuto. Por favor, Dani. Kassab, boa tarde. Eu sigo nessa linha ainda do Ministério da Educação. A gente teve na quinta-feira a indicação, o convite propriamente feito pelo presidente Jair Bolsonaro a Renato Feder, secretário de Educação do Paraná. E essa escolha, até então, teve, de fato, as digitais de integrantes do PSD. Até ontem, esse nome estava praticamente certo, mas ontem mesmo, Renato Feder acabou declinando após esse processo de fritura pelo qual ele passou. Gostaria de saber como o senhor vê esse declínio ao convite e essa tática usada frequentemente pelo presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo de jogar um nome até que passe por um escrutínio aí, tanto das redes sociais quanto principalmente da imprensa e da ala governista ideológica propriamente dita. Bom, primeiro, Dani, a questão da escolha foi de iniciativa do presidente da República. Ele ligou para o governador, foi muito politicamente correto, não é? E pedindo licença para convidar o secretário, que ele queria conhecê-lo. Isso foi me dito pelo próprio governador. E teve, parece que, uma excelente conversa com ele. E eu não acredito que o presidente tenha tido o interesse de queimar, não é? A figura dele. O presidente, enquanto não torna público um convite, esse convite ele pode, evidentemente, ser alterado, ser realmente deixado de lado, não é? Eu não acredito que teve, como é natural na complexidade que é o Brasil hoje na política, as suas rejeições, parece que do ponto de vista ideológico, muito expressivas, mas não acredito ao presidente essa ação de queimar o secretário. As avaliações eu não conheço, mas o governador Ratinho, que eu tenho as melhores relações, além de ser do meu partido, ele fala muito bem do secretário, da sua ação, da sua conduta, dos resultados do seu trabalho, mas é um convite que não veio. Existiu um convite no bastidor, uma conversa, um almoço. É muito natural isso num processo de escolha de um cargo. Às vezes você gosta de uma pessoa, vem uma observação em relação ao perfil, você deixa de lado, tem outra conversa. E nesse momento, onde essa escolha para o presidente, para o seu governo, ela tem esse peso, eu vejo com muita naturalidade esse processo. Não vejo iniciativa do presidente de querer prejudicar alguém, declarando público um convite, depois voltando atrás. Ele não teria interesse nenhum em fazer isso. É um processo de escolha que está sendo conduzido e logo, logo, eu espero que tenha um nome, que seja um bom nome, que agrade e que faça um bom trabalho. A gente vai também trazer Renata Agostini para essa conversa, já vai ficar aqui com a gente dividindo a tela, mas o senhor conhece aquele caso, né, que é mineiro, né? Bom, havia uma expectativa muito grande, o político recém-eleito, como é que eu faço? A minha família está muito ansiosa para saber se eu vou trabalhar com o senhor, e o político eleito não tinha vontade, falou, não, diz que eu convidei que você negou. Foi mais ou menos. Eu acho que aí não é o caso, não. Não é o caso. Me parece, um pouco de experiência de analista, é que o presidente queria mesmo convidá-lo, estava muito inclinado, mas não estava decidido. E no meio do caminho estava mudando de opinião, mas poderia até convidá-lo, porque não houve um desconvite público. E o Feder, ele se antecipou e declinou, daí sim tornando definitiva a impossibilidade, por iniciativa dele. Mas eu não acredito que fosse uma impossibilidade total. Estava em processo o sistema de escolha. Renata. Como vai, Kassab? Boa tarde. Quero juntar alguns pontos já que já foram ditos, mas usar a sua experiência de analista que o senhor comentou há pouco. Bem, a gente tinha Jair Bolsonaro...
Vimos Jair Bolsonaro iniciando o governo, falando dessa nova forma de fazer política. O que a gente viu nos últimos meses, além do que a Dani destacou logo no início, dessa nova forma dele se colocar, né? Então, ele se recusava a mudar esse jeito de tratar a política, de falar dos outros poderes ou até de quem ele enxergava como desafetos e passou, então, a adotar nova postura. O presidente Jair Bolsonaro se recusava ali a negociar com partidos, chamou presidentes de partido para conversar, abriu espaço no governo, também mudou. O que aconteceu na visão do senhor? O presidente Jair Bolsonaro se rendeu à política de fato ou a política tradicional domou Jair Bolsonaro? Não existe a política tradicional. Eu acho que existia um processo de amadurecimento do governo, do presidente, não é? Ele foi tendo alguns problemas, foi se aproximando de pessoas que ele entendeu estavam colaborando com o seu governo. Ele privilegiou sempre as relações pessoais e não partidárias, é um método dele. E essas mudanças foram, na minha visão, trazendo um saldo positivo para a condução do governo nessas últimas semanas. Então, eu acho que foi um processo de amadurecimento dele e do seu governo, por conta de problemas que ele estava tendo, que são públicos, né, de relação com a sociedade, com o Poder Judiciário, e a mudança de conduta proporcionou a melhora nessas relações e também a melhora no governo. Você vê que parece que está mais leve, não é? As coisas estão acontecendo, a relação com a imprensa, que é muito positiva, melhorou, porque é natural que quando um lado baixa as armas, o outro lado também baixa. E eu saúdo isso como um bom momento do governo, espero que tenha vindo para ficar esse novo modelo de governar. Posso Por falar? favor. Então, deixa eu aproveitar aqui que a gente está falando desse assunto que me interessa bastante. Vamos falar um pouco sobre a relação do PSD ou do senhor com o presidente Jair Bolsonaro. Houve aí a ascensão do deputado Fábio Faria, né? Virou ministro das Comunicações, recriaram o ministério, deram a ele uma parte de uma missão bastante espinhosa, inclusive que é essa de falar com a imprensa, setor ao qual o presidente declarou guerra já durante a sua campanha, antes mesmo de ser eleito. Bom, Fábio Faria assume com esse discurso de pacificação e ali é um marco também, digamos assim, para essa baixada de tom. O senhor já disse que não foi uma indicação partidária, claro, mas há sim, impossível dizer que a chegada de Faria não inaugura um novo tempo, um tempo em que um político, né, de relações políticas com diversos partidos, em especial os partidos do chamado Centrão, aqui sem qualquer juízo de valor, os partidos de centro, ascendeu ao primeiro escalão. Fábio Faria está aí exercendo bem a função, conseguindo esse distensionamento, destravando políticas, ele abre espaço para que outros políticos como ele, com essa formação, essa coluna vertebral, ocupem postos no governo Jair Bolsonaro? Abre espaços, Dani, é uma resposta que só o presidente pode dar. Eu entendo que se o presidente teve acertos e erros no seu governo, o convite ao Fábio foi um acerto. Foi no plano pessoal, o partido não foi consultado, eu não fui consultado, mas o Fábio, não é porque ele é meu amigo, porque ele é fundador do partido junto com seu pai comigo, que eu estou fazendo essa afirmação. É porque eu conheço, ele é habilidoso, ele é conciliador, ele gosta da política, da boa política, e, portanto, ele já está ajudando, desde o seu convite, do seu discurso, da sua conduta, visitando a todos, portas abertas para todos, que o governo precisa ser amplo. O governo é evidente que tem o seu norte político, é natural que tenha, teve esse discurso na campanha, mas a governabilidade precisa existir em cima de uma amplitude, onde o Brasil se sinta atendido, não um único campo político e ideológico. E o Fábio, entre tantos outros, mas em especial ele, que é a razão da sua pergunta, ele preenche esses requisitos, ele está dando resposta, né, àqueles que estavam clamando por isso, e em especial num setor tão importante que é as comunicações e especificamente
as relações com a imprensa. Perfeito. Prefeito, falando um pouquinho mais sobre, então, Fábio Faria, que pertence ao PSD. Isso significa, então, que o PSD apoia o governo Bolsonaro? E vou aproveitar e fazer uma outra pergunta quando o senhor diz que não existe a política tradicional. Mas o PSD chegou a indicar nomes para cargos do governo federal. Há uma política de toma lá da cá? O PSD negocia cargos junto ao governo em troca de apoio? Não, jamais. Em nenhum momento aconteceu isso, até porque a relação com os parlamentares que estão próximos ao governo, eu disse agora há pouco, como exemplo, citando 2 senadores nossos que não se consideram próximos do governo, mas se colocam à disposição para ajudar o país, e não teria nenhum sentido um partido como o PSD dizer somos base, então o Otto e o Anastasia são dissidentes, o governador de Sergipe é dissidente. Então, o que estiver ao nosso alcance, para dentro daquilo que entendemos, seja o melhor para o Brasil, compatível com o nosso programa de governo, com a nossa visão de Brasil, nós estamos apoiando de braços abertos, além desses deputados, desses parlamentares, senadores, que são mais próximos por questões locais ou de convicções e que têm a compreensão do partido. Então, essa é a razão de eu responder para você positivamente quanto à nossa colaboração com o governo, mas sem essa conotação de tomar lá da cá, porque eu posso lhe afirmar que nunca teve com nenhum parlamentar nosso, porque aí é uma decisão partidária, nenhuma conversa de preenchimento de cargos vinculados à votação. Mas o partido, ele sempre tem votado as boas pautas para o Brasil. Nas medidas econômicas, por exemplo, as maiores votações elas vêm da bancada nossa de deputados federais e nossa bancada de senadores. O próprio Otto, o próprio Anastasia, tem votado junto com os projetos que o governo encaminha ou aprova nessas questões. Perfeito, muitíssimo obrigada pela entrevista que o senhor concedeu hoje aqui para a gente no 360. Agradeço muitíssimo a participação, portas abertas e sempre desejo boa sorte e, claro, bom trabalho. Obrigado, Dani. Um abraço para todos vocês. Parabéns, Dani.